Aqui vamos falar do sistema muscular e do sistema esquelético, começando pelo sistema muscular. A locomoção e a movimentação das partes do corpo, a circulação do sangue nos vasos sanguíneos, o deslocamento do alimento no tubo digestório, eliminação de saliva pelas glândulas salivares e eliminação de urina são alguns exemplos de ações que dependem da atividade muscular. Os movimentos de fundamental importância na vida dos animais vão ser executados com auxílio de músculos. Os músculos responsáveis pelos movimentos, tanto de locomoção quanto dos órgãos internos, são formados por células que a gente chama de fibras musculares, com grande capacidade de contração ao serem estimuladas. Eles são responsáveis por metade da massa corporal de uma pessoa saudável. Existem mais de 650 músculos estriados esqueléticos no corpo humano, com tamanho e formas que vão variar muito. Eles vão converter energia química em energia mecânica. Os músculos são órgãos formados basicamente por tecido muscular, onde as células são especializadas em se contrair. E no nosso corpo, a gente tem 3 tipos de tecido muscular que vão se originar a partir do mesoderme embrionário. O estriado esquelético vai ter células cilíndricas com vários núcleos periféricos, presença de estrias, vão ter contração rápida e voluntária e está ligada ao esqueleto. O estriado cardíaco vai ter células cilíndricas com 1 ou 2 núcleos centrais, presença de estrias, contração rápida e involuntária e está localizado no coração, formando o miocárdio. E o último tipo de tecido, que a gente chama de não estriado ou liso, vai apresentar células fusiformes, com um núcleo só na parte central, não vai ter estria, a contração desse tipo de músculo é lenta e involuntária e está localizado na parede de órgãos ocos. Um músculo, como o bíceps, por exemplo, vai ser formado por um feixe de milhares de células estriadas, as fibras musculares ou miócitos, que são unidas por um tecido conjuntivo. Mergulhados no citoplasma das fibras musculares estão milhares de unidades estruturais cilíndricas chamadas de miofibrilas, localizadas longitudinalmente nas células. Por sua vez, cada miofibrila vai ser formada por sarcômeros ou miômero. Cada miômero possui de 2 a 3 micrômetros de comprimento. O padrão de faixas ou estrias das miofibrilas dos músculos estriados deve ser a organização dos filamentos das proteínas actina e miosina nos miômeros. Então, a contração muscular se deve ao deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina, determinando o encurtamento dos miômeros. As células musculares possuem ainda um grande número de mitocôndrias. Existem 2 tipos de miosina. A miosina tipo 1, ou lenta, ela é mais eficiente na realização de esforço moderado e prolongado, como o necessário em corridas de longa distância e ciclismo. O tipo 2, ou rápida, contrai-se cerca de 10 vezes mais depressa que as fibras do tipo 1. Vão ser eficientes para realizar esforços intensos de curta duração, como corridas de velocidade e levantamento de peso. O treinamento é capaz de modificar até certo ponto a proporção entre fibras lentas e rápidas nos músculos. Em uma pessoa adulta saudável, a concentração dessas fibras é equivalente. A animação que vem a seguir vai mostrar como a actina e miosina funcionam nesse processo de contração do músculo.
Segundo a teoria mais aceita, a contração muscular se dá graças ao deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina. Como os filamentos de actina estão ancorados na linha Z, seu deslizamento provoca encurtamento do sarcômero e, consequentemente, de toda a miofibrila. Assim, a fibra muscular se contrai. Falando agora do sistema esquelético, ele vai desempenhar funções como a proteção dos órgãos internos em movimento do corpo, uma vez que os músculos vão se apoiar nos ossos. Eles atuam também como uma reserva de cálcio e como local de formação de células sanguíneas, que é onde está o tecido hematopoético. Além dos ossos, o esqueleto apresenta cartilagem, tendão e ligamento. As articulações são o encontro de dois ou mais ossos. As articulações ósseas, onde dois ossos fazem contato, algumas vezes vão ser consideradas móveis, como na articulação da perna com a coxa, e outras articulações vão ser fixas, como a dos ossos do crânio. No caso das articulações móveis, a gente pode classificá-las. Então a gente pode ter uma articulação de bola e soquete ou esferoidal, como a presente no ombro. Esse tipo de articulação vai possibilitar movimentos giratórios. E a articulação de dobradiça, que está presente em cotovelos e joelhos, onde os movimentos ocorrem em um único plano. Quando a gente toma como base uma articulação móvel, os ossos têm de deslizar um sobre o outro de forma suave e sem atrito, para que não haja um desgaste entre eles. Esse deslizamento suave vai ser garantido pela presença de cartilagens lisas nas extremidades dos ossos e também pela lubrificação, que é feita por um líquido viscoso. As articulações vão ser mantidas graças aos ligamentos, que na verdade são cordões resistentes formados por tecido conjuntivo fibroso. Esses ligamentos estão aderidos à camada de tecido conjuntivo fibroso que reveste os ossos, que é o periósteo. O esqueleto é dividido em dois grandes conjuntos. O primeiro a gente chama de esqueleto axial, que é formado pelos ossos da cabeça, em torno de 29, sendo que 8 deles formam o crânio e têm o formato abaulado. Na região da frente estão os ossos da face, sendo a mandíbula o maior deles e o único móvel. O tronco é formado pela coluna vertebral, costelas e osso externo. Vai formar o eixo corporal, onde estão as articulações da cabeça e dos membros. A coluna vertebral, conhecida como espinha dorsal, é formada por 33 ossos, chamados vértebras. No adulto, algumas vértebras se fundem, reduzindo o número para 26. A sobreposição dos orifícios das vértebras forma um tubo interno ao longo da coluna vertebral, onde está a medula espinal. Entre as vértebras existem discos de cartilagem, atuando como amortecedores de choque quando a coluna é pressionada. As 7 primeiras vértebras da coluna são chamadas de cervicais e formam o pescoço, que sustenta a cabeça. Depois, 12 vértebras que estão ligadas às costelas, uma de cada lado, 12 pares, que vão formar a caixa torácica que protege os pulmões, o coração e os vasos sanguíneos importantes. Os 6 pares de costelas superiores se ligam ao externo, sendo chamados de vértebras verdadeiras. Os 4 pares de costelas seguintes são mais curtos e com extremidades que se unem também por cartilagem às costelas acima delas, sendo chamadas de costelas falsas. Os 2 últimos pares têm as extremidades livres, sendo chamadas de costelas flutuantes. A estas seguem 5 vértebras lombares, que são as maiores e que suportam o peso da parte de cima do corpo, quando estamos em pé. As 5 vértebras seguintes, as sacrais, estão fundidas no adulto e formam o sacro, que junto com a cintura pélvica forma a pelve ou bacia. As 4 últimas vértebras, chamadas de coxianas, também se fundem com os anos, originando o cóccix. O esqueleto apendicular é formado pelos braços, clavículas, escápulas, pernas e cintura pélvica.
O membro superior humano é formado pelo braço, antebraço e mão. O esqueleto dos membros superiores se prende ao esqueleto axial por meio da cintura escapular ou cíngulo dos membros superiores. O punho é a região de articulação da mão com o antebraço. O membro inferior é composto por coxa, perna e pé. Os membros inferiores ligam-se ao esqueleto axial por meio da cintura pélvica ou cíngulo dos membros inferiores. A região em que o pé se articula com a perna é chamada de tornozelo.